Com as mudanças climáticas, o nível da água de alguns lugares vem diminuindo cada vez mais, e por conta disso, muitas coisas do passado estão voltando à tona e sendo descobertas. O Eufrates e outros rios pelo mundo estão secando, e mistérios fora do comum estão sendo revelados. Roda a vinheta! Olá, eu me chamo Ronan Santos e antes de começar, já arregaça o dedo no like, assim o YouTube divulga esse conteúdo pra galera toda. Fechado, meu parça? Então é isso, bora pro vídeo. Com a seca de uma região do rio Eufrates, diversas tábuas foram encontradas próxima à margem, o que não seria nada demais. Afinal de contas, já existem vários achados como esse. Porém, segundo os cientistas, essa descoberta é importantíssima, já que se trata da primeira escrita do mundo. Mano, isso foi tão importante que marcou o fim da pré-história e o começo da história. Fala, não me diga! Quem inventou essa primeira forma de escrita foram os sumérios, um povo muito à frente do seu tempo. Enquanto o homem se escondia em cavernas, os caras inventaram a roda, o primeiro sistema de leis do mundo, criaram a matemática, a astronomia, a metalurgia, jogos de tabuleiro e barcos à vela. Agora me diz, como essa civilização antiga que habitou a região da Mesopotâmia possuía tanto conhecimento? Para muitos, eles foram ajudados por seres de outros planetas. Segundo ufólogos, outro indício disso estaria nas suas crenças antigas. Os próprios sumérios acreditavam que os deuses chamados Anunnakis desceram dos céus e lhes entregaram toda a sabedoria que possuíam. Será que a mais importante descoberta arqueológica chamada escrita cuneiforme foi um presente dado aos humanos pelos alienígenas? Em 2018, pesquisadores se assustaram ao encontrar um cadáver que estava usando um par de botas de couro próximo ao rio Tamisa. É comum que trabalhadores e exploradores usem esse tipo de calçado, mas o detalhe que chama a atenção é que a ossada tem mais de 500 anos. Pela posição que foi encontrado, se tratava de um homem que caiu ou foi empurrado ali na água. A diminuição do nível da água fez com que seus restos fossem revelados, e foi justamente a água que ajudou a preservar as botas durante esses 5 séculos. Outro detalhe é que esse tipo de calçado que bate no joelho não era nem um pouco comum durante a Idade Média, o que faz desse homem de no máximo 35 anos um achado muito peculiar, pois ele tinha um senso de moda bastante à frente do seu tempo. Após anos de pesquisa, os cientistas descobriram algumas coisas sobre esse gato de botas. Alguns desgartes encontrados apontam que ele realizava atividade física com frequência, o que em 1400 significa que ele trabalhava pesado. Além disso, ranhuras nos dentes podem indicar que ele puxava a corda com a boca, como os antigos pescadores da época faziam. Até agora ninguém sabe quem era esse homem, nem o motivo de ele estar usando botas. Em 2018, cientistas da Rússia, Suécia e Japão encontraram algo impressionante, uma cabeça gigantesca de lobo de cerca de 40 mil anos. Tudo isso? Ela foi encontrada próxima ao Rio Jordão. O crânio estava em perfeitas condições, com o cérebro dentro, mano. As presas e garras preservadas e pelagem própria, possuindo um total de 40 centímetros de comprimento, bem maior do que a média dos lobos modernos, que tem entre 23 e 28 centímetros. Os pesquisadores afirmam ser a primeira cabeça intacta desse tipo de animal já encontrada, e que ela vai ser importante para entender o que aconteceu com tal predador durante a Era do Gelo. Conforme a faixa de gelo da Sibéria derrete, algumas relíquias do passado começam a ser descobertas, e esse foi o caso dessa espécie extinta, chamada de lobo gigante. Pesquisadores também acreditam que na mesma região possam haver carcaças de mamutes e outros animais enormes que já não estão entre nós. Atualmente, essa cachola pré-histórica está passando por um processo de extração de DNA, tanto para comparar com os lobos atuais, quanto para, quem sabe, recriar essa espécie que já não existe há pelo menos 30 mil anos.
Alguns profissionais que estavam limpando o rio Edimburgo, no Reino Unido, encontraram uma caixa misteriosa com objetos bastante assustadores. A descoberta foi feita em 2022, quando alguns trabalhadores se depararam com uma caixa repleta de bonecos de voodoo, após o nível da água ter baixado. O objeto tinha alguns símbolos desconhecidos nas suas laterais, além de 4 bonecos de madeira e tecido que são típicos de trabalhos malignos. A região de Edimburgo teve um passado bem violento em relação a esse tipo de crença, pois durante os séculos 16 e 17 promoveu uma verdadeira caça às bruxas, perseguindo e matando dezenas de pessoas que estavam envolvidas com esse culto, mas não se sabe ao certo de qual época são essas bonecas encontradas. Um detalhe que chama a atenção é que estava escrito Sigilo de Belial. Belial é um nome utilizado na antiga Bíblia hebraica para se referir ao capiroto, ou seja, coisa boa não era. Coitado dos infelizes que esses bonecos representam. O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder! O rio Eufrates é o mais longo da Ásia e já teve um papel decisivo na formação das civilizações mais antigas, como a Pérsia, Síria e Iraque. Mas em 2022, um grupo de pessoas que estariam acompanhando uma escavação na parte que secou acabou registrando algo que continua sendo um mistério. Na área onde o rio já chegou a fluir tempos atrás, eles se depararam com sons estranhos que parecem estar vindo do fundo da terra, mano, como se fossem gritos de agonia e desespero. Logo, religiosos começaram a levantar a hipótese de uma fissura que ligaria a terra ao inferno, enquanto outros apontaram-se às lamentações de diversos homens e mulheres que morreram enquanto estavam trabalhando próximo ao rio. Existe até mesmo a teoria de que foi ali que os anjos caíram depois que Deus os expulsaram do paraíso. Os barulhos são realmente aterrorizantes e não se parecem com vozes humanas ou de nenhum tipo de animal, mas sua verdadeira origem continua sendo algo que ninguém conseguiu solucionar até os dias de hoje. No Texas, nos Estados Unidos, após passar por uma severa seca, um dos lagos da região ficou com água bem baixa e acabou revelando diversos registros pré-históricos de dinossauros que viveram no local há mais ou menos 113 milhões de anos atrás. Algumas regiões ficaram completamente sem água e nelas deu para ver as pegadas que alguns desses animais gigantes fizeram na Terra. Principalmente uma espécie carnívora chamada Acrocanthosaurus, que andava sobre 2 patas, com 3 garras em cada pé e pesava cerca de 7 toneladas. Porém, outras marcas de pegada, como as do Sauroposeidon, também ficaram eternizadas, mas para ele foi fácil, né? Já que o bicho podia pesar 44 toneladas. Devido à baixa nas águas do Eufrates, na parte ali da Turquia, a entrada de um local até então desconhecido passou a ser vista no entorno do rio. O castelo Hastek foi esculpido na rocha de uma montanha e ficou submerso por muito tempo, mas depois das secas, esse magnífico lugar finalmente foi descoberto. Os historiadores e até mesmo turistas podem conhecer esse local escondido, que contém diversas câmeras conectadas através de túneis, possuindo até mesmo um sistema de ducto para entrada de ar e luz, algo muito sofisticado para a época em que foi feito. A data exata dessa construção ainda é desconhecida, mas estima-se que tenha pelo menos 1000 anos. Estudos estão sendo realizados. A teoria é que o castelo arcaico servia como um forte para a defesa contra inimigos que vinham ali pela água, né? Já que existem buracos para posicionar o armamento. Mano, quem diria que uma parte tão importante da história seria descoberta graças a uma seca? Na parte do Eufrates, que passa pela Síria, uma cidade inteira foi revelada com a diminuição do nível da água.
a cidade de Terca. Muito pouco se sabe sobre esse local histórico que ficou escondido por muito tempo, apenas que durante o século XIX e 18 a.C. a região era importante na época das grandes dinastias do Oriente. A área é gigantesca e foi território de disputa pelos impérios que a rodeavam, porém a metrópole foi simplesmente abandonada depois que a região passou a sofrer com constantes alagações. Acredita-se que muitas relíquias podem estar perdidas entre as longas construções e paredões levantados na área da cidade antiga. Inclusive, existe a lenda que um tesouro está escondido por lá, e como estava atraindo aventureiros de todo mundo que queriam dar uma de Indiana Jones, o governo fez uma barricada. E hoje apenas pesquisadores licenciados podem chegar até a desconhecida cidade de Terca. E mano, você imaginava que através de algo ruim, que é um rio secar, pudessem haver tantas descobertas incríveis? Não. Ah, e não esqueça de se inscrever no canal, hein? Assim você dá aquela força marota, combinado? Então é isso, muito obrigado por ter assistido até o final, não esqueça de deixar seu like. E aí na sua tela tem os últimos vídeos lançados pelo Almanac X que estão sensacionais. Vejam depois do outro que você dá uma força, beleza? Então é isso, até o próximo vídeo.